Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma série de síndromes. Hoje eu vou falar sobre a síndrome de Alice, do grande gênio matemático e professor da Universidade de Oxford, Lewis Carroll. Ele publicou em 1832, originalmente, o livro As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Depois reescreveu em 1865. Vejam só. Mas no ano de 1955, claro que esse livro ganhou uma fama mundial, o psiquiatra inglês John Todd descreveu essa condição neurológica que compromete os sentidos e a percepção do paciente. Ele batizou esse nome como a síndrome de Alice nesses pacientes que apresentavam sintomas muito parecidos com o da Alice. Nós vamos falar rapidamente. Nesse sentido, alguns também chamam essa condição de micropsia, que é uma alteração na percepção visual causada por um inchaço nas córneas. Então vejam só, muitos desses pacientes, que variam entre 4 a 10 anos, às vezes até 12, claro que em alguns casos adultos também podem desenvolver isso, mas acomete muitas crianças também. E muitos dos sintomas que a pessoa apresenta pode ser a epilepsia e a esquizofrenia. Não todos, mas é muito comum. Então vejam só, nesse sentido, tem alguns sintomas que a Alice apresenta que as pessoas vão apresentar também. Que é uma alteração na imagem corporal, ou seja, a pessoa tem uma imagem distorcida do seu próprio corpo. O tamanho, uma imagem também distorcida do tamanho e forma dos objetos, os objetos distorcidos. A posição do objeto, que ele está no espaço ali também, a pessoa vê de maneira distorcida. Por quê? Por conta de alucinações visuais, a pessoa apresenta alucinações visuais, auditivas e alucinações táteis, além de muitas dores de cabeça. Esses sintomas podem ser muito angustiantes e pode levar ao pânico, como também pode perturbar mentalmente muitas crianças pequenas. Em muitos casos, às vezes a criança não consegue dormir direito, ela tem pesadelos, a criança às vezes não vai bem na escola, a criança não consegue ter uma noção de espaço geográfico, ela pode se esbarrar nas coisas, os pais não conseguem entender muito bem que a criança está com essa distorção na percepção visual. Então, nesse sentido, é preciso que haja um diagnóstico para que os pais possam entender o que está acontecendo com a criança, porque um diagnóstico errado pode prejudicar a criança. Então, um diagnóstico precoce vai ajudar bastante. E esse tratamento vai ser baseado em quê? Pode ser baseado em medicação e em psicoterapia. E existem alguns sintomas, existem algumas origens. Por exemplo, inflamação nas córneas, como também lesões cerebrais, e também tumores cerebrais podem causar essa distorção da realidade, pode causar alucinações, tanto visual, como eu já disse, táteis, como também auditivas. E como também, em alguns casos, também dizem que essa doença pode também ser desenvolvida, essa síndrome, por um vírus Epstein-Barr. Então vejam só, nesse sentido, é muito importante que os pais estejam atentos, porque às vezes a criança pode estar num estado de sofrimento. E o profissional tem que avaliar com calma também essa criança, esse adolescente ou esse adulto, porque essa doença pode ser temporária. Então, mas imagine que a pessoa receba um diagnóstico e esse diagnóstico possa ser de esquizofrenia, esse diagnóstico possa ser de um transtorno delirante, como se a pessoa fosse ficar para a vida toda. E não vai ficar para a vida toda. Então, existe toda uma bateria de exames, uma investigação médica para se descobrir, investigação psicológica, e existe tratamento. E é muito importante também esse livro, porque ele nos passa a percepção de reflexão também, porque quando a Alice ela entra na toca ali do coelho, ela entra em um mundo que o mundo não faz nenhum sentido. E que mundo é esse? É o nosso mundo que não faz sentido. Então a gente precisa encontrar um propósito de vida para a gente dar sentido à nossa existência nesse mundo. Então, às vezes, a criança vê tudo distorcido, fantasiado, então ela precisa encontrar um sentido para a sua vida também, mas isso é uma condição patológica, que precisa ser tratada e os pais precisam ficar atentos.